negar o teu poder. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está. Pra negar o teu poder, o teu poder. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda a honra, Estacionamento da Visconde, Avenida Visconde de Guarapuava, 4660. Estacionamento Pan Parque, Avenida Batel, 1149. Estacionamento Alto Parque Porto, Avenida Batel, 1134, subsolo da Caixa Econômica. Car Park Parking, Avenida Batel, 1230. Para lembrar dessas informações, quando for estacionar, acesse pibcuritiba.org.br/estacionamento. Boa noite. É alegria estarmos aqui juntos, reunidos mais uma vez, mais uma quarta-feira. Que bom que você está aqui. Quero também dar boa noite para você que está acompanhando pelos canais de comunicação, pela Rede Super, pelo YouTube. Seja também muito bem-vindo. Eu quero convidar você a
a meditar comigo num texto da Palavra do Senhor. Aliás, antes de eu fazer minha autodescrição, né, que eu estava esquecendo. Meu nome é Jefferson, eu tenho 1,78 m, tenho pele clara, cabelo escuro, estou vestindo uma blusa, uma camiseta cinza, uma calça preta e um sapato cinza. Fim da minha descrição. Eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra do Senhor que está lá em Salmo 100, é um texto bem conhecido, que fala assim, Salmo 100, versículos 4 e 5. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com cânticos de louvor. Deem graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom. Seu amor dura para sempre e a sua fidelidade por todas as gerações. Esse é um convite para nós entrarmos aqui nessa noite, sempre que viermos à casa do Senhor, que estejamos vindo com o coração cheio de gratidão, um coração agradecido por tudo que o Senhor faz e tem feito por nós. Que não seja apenas mais uma noite onde estaremos cantando simplesmente canções, estaremos simplesmente vindo aqui para cumprir um protocolo, mas não, que nós estejamos aqui realmente com o coração cheio de gratidão e cheio de vontade de realmente dar o nosso melhor para o Senhor. Convido vocês a ficarem em pé nesse momento. Vamos falar com o Senhor, orar e colocar isso para Ele, que essa noite seja uma noite especial, não seja apenas mais uma noite, mas que seja uma noite onde estejamos aqui realmente dando o nosso melhor. Pai amado, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor está aqui. Sabemos que o Senhor está aqui, Senhor. O Senhor foi a primeira pessoa a chegar nesse lugar. E nós temos o privilégio de estar na Tua casa, na Tua presença, Senhor, para juntos, como igreja, como congregação, celebrarmos a Ti, cultuarmos a Ti, Senhor. O Senhor é a pessoa mais importante nessa noite, nesse lugar. E nós queremos dar todo o nosso louvor e toda a nossa gratidão a Ti, Pai. Que possamos estar sempre ter um coração agradecido por tudo que o Senhor já tem feito por nós, Senhor, por tudo que o Senhor fez desde lá de quando o Senhor enviou o Seu Filho para morrer por nossos pecados, Senhor, e nos resgatar. E cada dia podemos contar, Senhor, inúmeras maravilhas que o Senhor tem feito a cada dia, Senhor. E que nós possamos nunca nos esquecer disso. E especialmente nessa noite lembrar e darmos o nosso louvor com toda a nossa gratidão a Ti, Pai. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar com as palmas. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus.
aleluia, porque há alegria na presença do Senhor. E é isso que nós vamos declarar agora com essa canção. Louvamos ao Deus que foi, louvamos ao Deus que é, louvamos ao Deus que sempre há de ser. Quebrou portas de prisões, o mar ele dividiu, vitorioso ele é. Alegria na casa de Deus, alegria na casa do nosso Deus, não nos calaremos, louvemos a Deus. Alegria na casa de Deus, Ele está aqui neste lugar, não nos calaremos. Cantamos ao Deus que salva, cantamos ao Deus que o caminho abriu. Na cruz ele se entregou, mas na morte ele ressurgiu. Meu Deus pra sempre viverá. Alegria na casa de Deus, alegria na casa do nosso Deus, não nos calaremos, louvemos a Deus. Alegria na casa de Deus, Ele está aqui neste lugar, não nos calaremos, louvemos a Deus. Nós fomos pobres, mas nos resgatou, fomos cativos, mas nos libertou. Agora somos filhos, sua graça nos salvou. Vamos todos louvar ao Senhor. Nós somos pobres, mas nos resgatou, fomos cativos, mas nos libertou. Agora somos filhos, sua graça nos salvou. Vamos todos louvar ao Senhor. Alegria na casa de Deus, alegria na casa do nosso Deus, não nos calaremos, louvemos a Deus. Alegria na casa de Deus, Ele está aqui neste lugar, não nos calaremos, louvemos a Deus. Alegria na casa de Deus, alegria na casa do nosso Deus, não nos calaremos, louvemos a Deus. Alegria na casa de Deus, Ele está aqui neste lugar, não nos calaremos, louvemos a Deus. Oh, 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 louvemos a Deus. Oh, 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 louvemos a Deus. Noite, você pode se sentar. Eu sou a Sandra, tenho 1,53 m, cabelo castanho na altura do ombro enrolado. Eu visto hoje uma blusa branca com florida, uma saia branca e um sapato vermelho, fim da minha autodescrição. Que gostoso ter vocês aqui. Que gostoso a gente poder compartilhar desse tempo de louvor, de cultuar a Deus juntos, né? E esse é um momento que a gente para orar juntos. Esse culto é tão gostoso, né? Que nós temos muitos momentos assim, de orar junto, de buscar o Senhor junto em oração, de nos unirmos. E agora eu queria que você pensasse aí o seguinte: quem é que tem um único motivo, não, único não, né? Consegue pensar em um motivo pelo menos de gratidão? Hoje
Eu consigo pensar em um motivo bem específico. No dia de segunda-feira, era aniversário da minha mãe, que mora longe daqui. Mas Deus deu a graça de a gente conseguir ir lá e comemorar o aniversário com ela. É uma coisa entre tantas que Deus fez. E agora eu queria que você pensasse aí no seu particular. Uma coisa bem específica. Eu sei que se a gente pensar, Deus, eu tenho tanto a te agradecer. Não, pensa uma coisa, como eu falei. Eu fui até a casa da minha mãe passar o aniversário dela com ela. Pensa uma coisa, seja ela qual for. De repente hoje você comeu o que você gostava. De repente hoje você teve tempo para ligar para alguém. Talvez você conseguiu mandar uma mensagem. Alguém te mandou uma mensagem. Quero que você pare um minutinho, uns segundinhos aí e pense. Né? Sempre há uma coisa que nós olhamos para o Senhor e nos lembramos e agradecemos a Ele. Coisa que Ele cuida. Mas é claro que também há coisas que invadem nosso coração com grande preocupação. E às vezes elas falam bem mais alto do que tudo aquilo que nós temos para agradecer. É muito mais fácil e acontece isso de olharmos para o que nós estamos passando. Mas eu quero compartilhar um texto com você que está lá em Filipenses 4, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Sabe, deu para a gente parar e pensar em uma coisa que nós nos alegramos. Um cuidado do Senhor que percebemos, uma bênção que Ele nos entregou. Mas, como eu falei, é claro que existem motivos que estão no nosso coração, invadem, nos preocupam, às vezes nos dão um certo medo ou uma angústia, não sei. Mas a palavra de Deus diz aqui que a gente entra diante do Senhor, suplicando por aquilo que nós precisamos, ao mesmo tempo agradecido por saber que Ele cuida de nós, pelo que Ele nos dá, pelo cuidado que Ele tem com a nossa vida. E a palavra continua a dizer que a paz do Senhor invadirá o nosso coração. Paz essa que às vezes nós nem conseguimos entender como está ali. Não é tantas coisas às vezes acontecendo e existe uma paz. Não é a ausência do problema, é a paz que vem do Senhor. Então agora, nós vamos juntos orar a Deus. Nós vamos juntos colocar os nossos motivos de gratidão. Alguns meses atrás, você estava aqui comigo e a gente colocou, por exemplo, a vida do Roger, um intérprete nosso, em oração, que iniciava um tratamento. No sábado, eu falei com ele, e ele: Sandra, você está aqui na igreja porque eu quero te dar oi, te dar um abraço. Sabe, são respostas do Senhor quando nós nos unimos. Então agora eu vou dizer para você ficar em pé. E nós vamos juntos clamar ao Senhor. Nós juntos vamos fazer aqui o que o texto diz: em oração e súplica. E com ação de graças, apresentar os nossos pedidos ao Senhor. Eu vou dar um pouquinho de tempo para você fazer a tua oração. Aquilo que você quer suplicar ao Senhor. Aquilo que você veio buscar nessa noite. Aquilo que o seu coração anseia. Este é o teu momento. Deus, o Senhor que olha para cada um dos meus irmãos que está aqui, ou que está em casa, no seu trabalho, que nos assiste hoje, neste momento, por redes sociais, pela TV, tantos lugares, Deus, esse culto está chegando. E aqui, juntos, como igrejas, somos realmente levados a olhar para o Senhor, cheios de gratidão
mas também com esse mesmo sentimento apresentar as nossas súplicas. O Senhor que está olhando a oração de cada um, recolhe, Senhor, aceita a nossa oração e traz sobre nós aquilo que a Tua palavra promete, que é a Tua paz. Deus, tantos são os anseios do nosso coração apresentados aqui nessa noite. Senhor, o Senhor conhece o anseio de cada um. O Senhor sabe o que cada um está vivendo. Alguns com necessidade de mantimento lá em casa. Alguns precisando de uma resposta de cura, uma solução para a sua situação de saúde. Outros com relacionamentos quebrados. Alguns, Deus, com o seu interior angustiado. Tantos outros problemas podem nos ocorrer, Pai, mas o Senhor não está longe de nenhum deles. O Senhor está conosco em todo momento. E então, Deus, queremos colocar diante do Senhor o nosso sentimento de gratidão. Não é porque não vivemos problemas, mas porque sabemos que o Senhor está conosco. E sabemos que quando buscamos, a Tua paz nos invade. E temos certeza que temos um Deus que age por nós. Recebe, Senhor, a oração do nosso coração. Recebe, Senhor, o nosso sentimento diante do Senhor. Recolhe cada lágrima, Deus, e se alegra com aqueles que colocam diante do Senhor a confiança, Pai. Nós queremos viver assim. Queremos chegar diante do Senhor em todo o tempo. Olha para aqueles que estão sendo representados aqui também, Deus. Como eu coloquei aqui, a vida do Roger e tantos outros por quem oramos em muitos momentos. Os nossos queridos que precisam ser alcançados pelo Senhor. Tantos detalhes da nossa vida que podemos colocar diante do Senhor e nos dar a sua paz, Pai. Nós oramos assim, diante do Senhor, suplicando e agradecendo, porque sabemos que o Senhor está conosco e o Senhor é o nosso Deus, aquele que cuida de nós. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Seja o que for, eu vencerei. Somente em Ti esperarei. Com meu louvor te alegrarei. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei Tua graça e Teu amor, amor infalível. Te agradeço.
toda a tua força, com toda a tua energia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. Temos alguém que nos visita hoje pela primeira vez no culto Koinonia. Tem algum visitante? Temos uma moça ali, mais alguém aqui? Mais aqui é um casal. Para cá mais alguém? Temos algumas pessoas ali também, mais uma senhora. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. É um prazer tê-los, vocês aqui. Esse é o nosso momento específico de dízimos e de ofertas, mas como também de gratidão. Meu nome é Leandro, eu meço 1,68, estou usando uma camisa jeans azul, uma calça azul, um sapato marrom, fim da minha autodescrição. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá em Malaquias 3:10. Malaquias 3:10 talvez é um texto mais claro possível que nós tenhamos dos dízimos e das ofertas na Bíblia. Eu gostaria de estar lendo ele com vocês e comparando com uma outra versão que eu li também hoje à tarde. Mas Malaquias 3:10 diz assim: tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas dos céus para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Uma outra versão que eu li hoje à tarde diz assim: levem todas as 10ª partes ao depósito, para que haja comida em minha casa, e façam um teste comigo, diz o Senhor. Vejam se não abram os portões do céu e derramo sobre vocês uma bênção que ultrapasse as suas necessidades. Em toda a história, seja ela cristã ou não, nós sempre dependemos de uma troca, ou do dinheiro, ou de comprar, ou de vender, de manter, isso se sustentar. Deus tem feito isso conosco em todo o tempo, a partir de que nós confiamos e entregamos a Ele o nosso coração. A palavra de Deus diz que o justo não mendigará o pão, nenhum deles. Nada tem nos faltado, mas nós como cristãos temos sido aqueles que as pessoas olham e vê que tem abençoado pessoas. Antigamente, os dízimos e as ofertas eram dados como os frutos da terra, como um animal, uma farinha, uma azeitona, algo assim. Depois isso foi transformado em espécies, em dinheiro. Hoje nós temos cestas básicas, nós ofertamos através do Pix, através do e-mail, através do PixPay, de várias formas. Para quê? Para que a gente continue mantendo a obra de Deus, que se faz com oração, se faz com missões e se faz com ofertas. Aqui a palavra de Deus diz: e fazei prova de mim. Quanto Deus tem nos abençoado e quanto nós podemos abençoar mais outras pessoas. Quem sabe você possa estar dizendo: mas as coisas não estão assim tão bem. Mas tenho certeza que não tem te faltado o principal: a comida, a bebida, a moradia. Eu gostaria de convidar você a dobrar os joelhos comigo agora e partilhar essa oração. Nesse final de ano e no início de ano eu vi tantas lojas fechando portas, tantos lugares que estavam abertos e não estão mais, tantas pessoas se desfazendo de seus negócios. Mas eu creio que para muitas delas vai ser uma oportunidade que o Senhor está dando de renovação. Mas em partes também é triste. Eu peço que nesse momento você se lembre dessas portas fechadas. Se lembre daquelas pessoas que muitas vezes estão aí na tua rua, na tua cidade,
no teu bairro, que estão pelas ruas, que estão sem ter um básico, e que o Senhor possa nos usar para que nós possamos chegar até elas. Senhor amado, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer porque Tu tem cuidado de nós. Tu tens, Senhor, nos dado tudo aquilo que precisamos para viver e para Te louvar, Senhor. E nesse momento, Senhor, nós clamamos por aqueles que não têm voz, Senhor, para falar contigo ou porque ainda não Te conhecem. Visita, Senhor, cada vida dessas que está agora numa condição de necessidade, numa condição, Senhor, de almejar um outro negócio, um outro emprego, ou um emprego, Senhor. Pai, derrama as Tuas bênçãos sobre essas vidas, sobre as vidas de nossos amigos, Senhor. Vida de pessoas que precisam sustentar, quem sabe, a faculdade de um filho, sustentar, Senhor, o aluguel, cobrir as despesas da casa. Está difícil, Pai amado, mas não deixe, Pai, que o nosso coração se tranque, que o nosso bolso, Senhor, se feche, e que nós não possamos, Senhor, abençoar alguém, abençoar a Tua obra. A Tua palavra diz, Senhor, que é melhor dar do que receber. Senhor, algo que eu ouvi um tempo atrás, que diz que o Evangelho nada mais é que um mendigo dizendo para outro mendigo aonde tem pão. Senhor, que nós possamos ser esses mendigos, mostrando aonde a Tua palavra, a Tua salvação, a Tua cura, a Tua libertação, Senhor, está. Senhor, que quem entrou essa noite nesta casa não saia da mesma forma, Senhor, mas saia abençoado pelo Teu Espírito Santo. Saia, Senhor, transformado pela mão toda poderosa do nosso Senhor e Salvador. Que se há algum coração aqui triste, algum coração perdido, algum coração desorientado, que o Teu Espírito Santo, Senhor, encontre desde já, Senhor, e que fale através da Tua palavra, que vai ser ministrada agora, Senhor, mas que saia daqui, Senhor, com a esperança que tudo se renova através da Tua voz, Senhor. Pai amado, nós Te louvamos e Te agradecemos pela Tua fidelidade e Te pedimos, Senhor, ensina-nos, Senhor, a ser fiéis como Tu tens sido conosco. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Se coloque de pé, meu irmão, e vamos louvar mais uma vez, na certeza de que o nosso Deus faz parte de tudo aquilo que nós cantamos. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo. Um novo
Você pode sentar-se. Gente, olha o tamanho da gafe que eu cometi agora. Eu falei assim, posso passar? E aí o Márcio não falou nada e eu passei na frente do baterista ali. Não fica brabo comigo, baterista, tá bom? Foi sem querer querendo. Não, brincadeira. Eu sou fã de baterista agora, porque a minha filha virou baterista, então ela só quer ficar tocando bateria o dia inteiro, e toca na mesa, toca no sofá, toca no computador, estraga tudo lá em casa, mas eu estou feliz dela estar fazendo um barulho lá para nós adorarmos ao Senhor. Eu estou feliz também porque nós vamos orar pelas crianças agora, e sempre que a gente ora pelas crianças, vem grande expectativa, porque as crianças também terão um tempo agora muito especial ali, aprendendo da palavra de Deus, crescendo em fé, crescendo naquilo que o Senhor tem para a vida delas. E nós estamos orando aí, conversando, para que nas próximas semanas tenhamos já o Ministério Infantil desde o início do culto aqui até o final. Então vai ser, ao invés de 30 minutos, 20 minutos de ministração, vai ser 1 hora de ministração. Quero ver a Angelita fazer conteúdo de 1 hora. Mas a Angelita tem condições, ela é pedagoga, está aí fazendo na escola, está fazendo para lá e para cá. Aqui ela vai tirar de letra também. Então a gente vai ter esse novo formato, atendendo as crianças desde o começo aqui do nosso culto. Mas tem coisa nova aí também, né? Semana que vem nós vamos começar uma nova célula, uma célula só para mulheres, uma célula só para mulheres, vai acontecer no 5º andar, sala 511, quem vai ministrar para a gente é a nossa ministra aqui da igreja, a Sandra, está ali, vou pedir para ela ficar de pé, apesar dela já ter vindo aqui, né, já fica fácil vocês identificarem quem é a Sandra, mas no final do culto, se você quiser já pegar o contato ou descobrir informações do horário da célula, 7 horas, mas você vai ali e conversa um pouco com ela também. Você é convidada a participar dessa célula, uma célula para mulheres. A gente identificou algumas mulheres que estão aqui sozinhas, às vezes precisam de outras mulheres para se apoiarem, para dar um pouquinho de força uma para outra, para orar, interceder uma pela outra. Então nós estamos criando essa célula para que esse ambiente seja um ambiente também de confiança, onde vocês se sintam mais acolhidas e seguras também. Então, quarta-feira que vem, 7 horas, 511, convidado. E claro, tem as nossas células ali acontecendo com o Leandro, com o Will, no 4º andar. Você lembra o nome da célula, no número da sala? 411 e 412, 4º andar. E se você está de regime, eu não indico essas células, porque eu vou te contar, tem muita comida nessas células, né? Mas se você quer ouvir uma palavra poderosa também, eu indico essa célula, porque com certeza vai ser um tempo muito especial para você crescer no duplo sentido, né? Eu não sei se vocês notaram, mas o Leandro veio aqui, o pastor veio aqui fazer um momento de dízimo. Eu não sei se vocês notaram, já cresceu um pouco por causa da célula, culpa da célula. Então, pessoal da célula não precisa trazer tanta coisa para comer ali naquele momento, né? Só a palavra de Deus já tá de bom tamanho, né? Ele fez assim, mas o corpinho dele estava fazendo assim. Então, continua trazendo que ele vai aceitar. Mas nós vamos orar pelas crianças, mas eu queria que nós orássemos também agora, em gratidão pela vida do Márcio. Semana passada a gente orou por ele, e ele me mandou uma mensagem essa semana que foi aprovado no processo que ele estava passando. Então nós louvamos a Deus pela vida dele. Algumas outras pessoas aqui também mandaram mensagem essa semana agradecendo por muitas coisas que Deus tem feito. Nós vamos agradecer ao Senhor porque Ele tem feito maravilhas. E eu vou convidar o Hércules, vou pedir para o Hércules vir fazer essa oração aqui. E a gente, para participar dessa oração que o Hércules vai fazer, quando um surdo ora, todo mundo fica com os olhos abertos, tá bom? Então nós vamos ver a oração. Quando alguém que está falando ora, nós ouvimos a oração, mas é necessário, quando alguém que está gesticulando ora, nós participarmos dessa oração vendo a oração. Então vamos orar com o Hércules. Amém. Vamos orar então.
Boa noite a todos. O meu nome é Hércules e o meu sinal em Libras é este aqui. Eu sou membro dessa igreja aqui e agradeço a Deus por ser membro da igreja. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, eu te agradeço por essa igreja, a primeira igreja batista de Curitiba, esse ministério, Koinonia, por esse tempo agora de pregação também pedimos que o Senhor revele a sua palavra a nós, use a vida do nosso pastor para falar ao nosso coração, que todos os sinais e tudo que vai ser feito aqui, Senhor, seja bênção na vida das pessoas, que promova mudança. Usa também a intérprete agora, Pai, a Lia. Abençoa a vida dela, que o Senhor use as suas mãos, Pai. Te agradecemos, Senhor, por cada coisa, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Então as crianças podem ir agora ali. Estão os nossos voluntários, nossos tios ali e tias ali esperando vocês. Lembrando, né? Logo, logo, nas próximas semanas, nós teremos o nosso ajuste aí, nossa mudança. Então vamos ter mais tempo com elas, para que elas aprendam mais e possam também levar um pouco mais dessa porção da palavra de Deus para as suas casas. Bem, eu me chamo Adoniran, eu tenho 1,65 m, eu estou usando um blazer azul, uma camiseta preta, uma calça jeans azul marinho, um tênis preto com detalhes brancos. Do meu lado esquerdo está a Lia, que é a intérprete de Libras do dia. Fim da minha autodescrição. Bem, eu estou muito feliz de podermos, num dia pós-feriado, ver vocês aqui, né? E a gente fica muito satisfeito de que as pessoas estão entendendo e estão buscando de forma muito comprometida a palavra de Deus. Sabe, sem a palavra de Deus não tem para onde nós irmos. Nós parece que ficamos sem direção, parece que ficamos sem entendimento, parece que ficamos sem sabedoria para tomar as decisões, parece que as coisas seguem um rumo que nos são muito difíceis de trilhar. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a palavra de Deus, descobrimos um certo caminho. E Jesus vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas, quando eu olho para o Antigo Testamento, no livro de Daniel, eu vejo em Daniel uma figura que se manteve em fidelidade. Daniel trilhou o caminho de fidelidade e, por incrível que pareça, comparado a outros personagens bíblicos, Daniel não apresenta nenhum equívoco sequer. Quando você olha para outros personagens no cenário bíblico, eles vão apresentar algum erro, algum vacilo, algum escorregão, algum pecado. Mas isso não acontece com Daniel. Nós olhamos para este livro e diante de nós, nos deparamos com alguém que decidiu trilhar o caminho de fidelidade. Mas hoje eu gostaria de olhar para o caminho 5, ou a semana 5. Esse caminho 5 vai nos apontar algo que nós precisamos olhar e perceber na vida de Daniel e também perceber na vida dos seus interlocutores, das pessoas que estão à sua volta, ensinos que precisam tocar o nosso coração, transformar a nossa vida e nos levar na direção correta, porque estamos trilhando o caminho de fidelidade. Daniel capítulo 5, versículo 22 em diante, a palavra de Deus nos diz assim, Daniel capítulo 5, 22 a 28. E o Senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão está a sua vida e
todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E o que está escrito é isto: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Bem, essa narrativa faz parte de um evento assombroso. Isso mesmo. Nabucodonosor morre, o seu filho Belsazar então assume o trono, e ele, na sua euforia por contemplar a grandiosidade daquele reino, promove uma festa gigantesca para 1000 das pessoas mais importantes do reino. E durante essa festa ele está se embebedando, ele está celebrando, ele está se alegrando, ele está festejando. E no meio da festa, então, para dizer que ele tem autoridade, para dizer que o seu reino é maior do que todos os outros reinos, que os seus deuses são maiores do que os outros, ele pede para trazer os utensílios que o seu pai Nabucodonosor retirou do templo de Jerusalém. Um ambiente de adoração, de devoção, de louvor, de consagração. Então ele começa a servir as pessoas com aqueles utensílios. E as pessoas estão escarnecendo, celebrando ao seu modo, celebrando a vida que eles estavam decidindo ter diante de Deus e próximo da sua carnalidade e da sua vontade. E aí de repente uma mão surge e começa a escrever na parede. Começa a escrever na parede e o rei e os seus convidados observam aquilo tomados de grande temor. A impressão que eu tenho ao ler o texto bíblico é que o seu rosto empalidece, que o joelho começa a bater um no outro, e que ele fica sem palavras, sem entender exatamente o que está acontecendo. Tomado por grande temor, ele grita no meio da sala e pede para que os sábios, os magos, todos aqueles que ele julgava ter alguma sabedoria para interpretar aquele texto, venham até aquele lugar. A rainha mãe ouve aqueles gritos de desespero, chega até a sala e diz: olha, na época do seu pai Nabucodonosor, tinha um homem aqui chamado Daniel. Esse homem era dotado do espírito dos deuses sábios. Ela o interpreta do jeito que vai no seu entendimento. O fim da história é que ele chama Daniel para desvendar, traduzir, explicar aquelas palavras. Quando Daniel chega, ele entra naquele salão e vê aquela bagunça toda, aquela sujeira, aquela imoralidade. Ele vê os utensílios do reino, ele vê os utensílios que pertenciam ao templo, ele vê aquelas pessoas jogadas ao chão, algumas amedrontadas, e ele olha para aquilo que está escrito na parede, e na mesma hora o Espírito Santo de Deus revela a ele o que é aquilo. E ele então diz que o tempo daquele rei cessou. O tempo daquele rei acabou, porque ele não reconheceu que a mão dele, ou que a vida dele estava nas mãos de Deus. Ele não reconheceu que os seus planos precisavam ser aprovados pelo Senhor. Ele não reconheceu que Deus que fez o seu pai crescer, multiplicar-se, ter autoridade, era o mesmo Deus que ele precisava honrar. Ele não reconheceu nada disso. E ele fala isso ao rei. O rei ainda fica tomado por grande temor, mas mesmo assim tenta honrar Daniel. E Daniel diz: eu não preciso de vestes de púrpura, eu não preciso de tesouros, eu não preciso de honrarias. E na mesma noite, aquele rei é deposto, perde a sua vida, e o reino é dividido entre os medos e os persas. Sabe, quando nós olhamos para essa narrativa, quando nós olhamos para essa história bíblica, algumas coisas devem nos chamar a atenção e nos conduzir ao caminho de fidelidade. A primeira coisa é que há um grande perigo
de viver como se Deus não existisse. É um grande perigo viver como se Deus não existisse, como se Ele não estivesse vendo as minhas atitudes, as tuas atitudes, as minhas decisões, as tuas decisões. Há um grande perigo em viver de forma apática, distante de Deus. Olha o versículo 23, o que diz: pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres, as concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. Sabe, por vezes, não trilhamos o caminho de fidelidade, porque falamos que cremos, mas vivemos como descrentes. Às vezes não trilhamos o caminho de fidelidade, porque estamos na igreja, nos orgulhamos de fazer parte de uma igreja, mas não estamos em Deus. Não nos relacionamos em intimidade com Ele, não buscamos a sua face, não queremos conhecer mais profundamente o Senhor. Há um grande perigo em viver como se Deus não existisse. Belsazar não compreendeu, mesmo vendo a multidão de milagres que estavam à sua volta. Eu não sei como você tem olhado para a sua vida e a sua relação com Deus, mas eu tenho plena convicção de que ao seu redor também existe uma multidão de milagres, louvando, apontando para Deus, exaltando o nome do Senhor, apontando para o céu e pedindo que você olhe naquela direção. Mas será que você já tem honrado, louvado aquele que tem realizado os milagres na sua vida? Ou você só tem tido olhos para as distorções, para os equívocos, para as coisas erradas, para aquilo que te separa de Deus? Às vezes o grande problema não está nos outros, o grande problema está em nós, e nós só conseguimos ver o problema no outro, não vemos o problema em nós mesmos. Às vezes é muito mais fácil acusar a postura, a fala, o posicionamento alheio, mas não conseguimos apontar o nosso erro. Sabe como é fácil olhar para as pessoas que estão no poder e acusá-las disso, daquilo, assim, assado, assim e tal, rouba, corrupto, isso, aquilo. Mas se você se olhar direitinho no espelho da alma, você também não tem sido assim? Alguém que mente, alguém que engana, alguém que é corrupto, alguém que usa o jeitinho para ajustar, para fazer isso, para fazer aquilo outro. Como bem disse anteriormente o Leandro, nós somos mendigos que tentam apontar para outros mendigos onde tem pão. Sabiamente, Spurgeon, numa das suas mensagens na Inglaterra, traz essa mensagem para os seus ouvintes, que ecoa ainda nos nossos dias, dizendo: eu sou alguém que precisa da graça, eu sou alguém que precisa da misericórdia, eu sou alguém que preciso viver para Deus, não viver como se Deus não existisse. É uma grande coragem dizer ou agir de forma imprudente e dizer: não, eu vou fazer e Deus vai me perdoar, sem pensar nas consequências, sem pensar naquilo que vai ser a dívida que um dia eu vou ter que pagar. Belsazar aprendeu isso na mesma noite onde a mão se revelou a ele, onde o escrito foi colocado na parede. Que eu e você, hoje, seja aberto o entendimento, para que não precise uma mão aparecer,
eu já entenderei claramente a voz do Senhor dizendo e apontando para mim: existe um caminho de fidelidade, e é este caminho que você precisa trilhar. Existe um caminho de fidelidade, e é nele que você precisa permanecer. Sabe, quando eu olho para esse texto, eu ainda penso uma outra coisa, que além de ser um perigo viver como se Deus não existisse, Deus também interrompe festas que ignoram a sua santidade. Deus interrompe movimentos que escarneiam da sua santidade. Deus interrompe movimentos que não levam à intimidade ou não buscam essa proximidade com Ele. Veja o que está acontecendo. No auge de uma grande celebração, onde todos já estão alterados, onde a conversa já é mais solta, onde a alegria já foi contagiante demais, onde as pessoas já perderam seu pudor, onde elas já começam a olhar umas para as outras e começam a ignorar os seus papéis. No auge de tudo isso, surge uma mão, e nessa mão um decreto, e nesse decreto um aviso, e nesse aviso o fim de uma trajetória de pecado, o fim de uma trajetória de idolatria, o fim de uma trajetória de erros. O rosto mudou, os joelhos batiam um no outro, a força desapareceu, o orgulho passou a ocupar um lugar mínimo no trono do coração, e o temor começou a falar muito mais alto. Porque quando Deus entra na história, o orgulho desaparece. Quando Deus entra na história, a altivez deixa de existir. Quando Deus coloca a sua mão, tudo aquilo que parece arrogância se torna em nada. Porque quem somos nós para debatermos contra Deus, para lutarmos contra Ele? Ele é Senhor dos senhores, é Rei dos reis. Nas mãos dele estão todas as coisas, a minha e a sua vida. Ele tem domínio sobre todo o universo. Ele domina sobre a minha vida e a sua vida. Nas suas mãos estão todas as coisas. Então, quando ele entra, toda a história se transforma. Sabe? Nos dias atuais, nós percebemos muitas pessoas que se tornaram crentes nominais. Porque é bonito ser crente. Está na moda ser crente. Pessoas famosas são crentes. Mas nos dias atuais, existe um clamor, ou deve ser um clamor no nosso coração, no meu e no seu coração, por veracidade, por verdade no que fazemos. Porque Deus procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E é curioso esse texto de João capítulo 4, porque ele usa essa palavra, Deus procura a verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Puxa vida, como eu quero ser encontrado assim, como alguém que está adorando a Deus em espírito e em verdade. Então, nas minhas canções, logo pela manhã, que haja verdade no que eu estou cantando. Na minha oração, que não seja apenas uma oração para as pessoas ouvirem. Na minha leitura da palavra, que não seja mais um devocional ou mais uma forma de preparar um sermão, mas permitir que Deus fale profundamente através da sua palavra. Que no momento em que eu estiver em grandes desafios, que eu lembre quem pode me conduzir e me dar a vitória. Nos momentos em que a dor, o desespero, o medo bater a porta, que eu lembre nas mãos de quem está a minha vida. Mas que eu não viva mais como alguém que diz, eu creio em Deus, mas alguém que vive como afastado, separado, distante de tudo que é mais sagrado. Porque quando Deus entra, a cena toma um novo esquadro. Aquilo que está desfocado, fica focado. Aquilo que está escuro, fica iluminado.
quando Deus entra, a história se transforma, tudo se faz novo. Foi assim para Belsazar, foi assim para Daniel, será assim para mim e para você. Mas quando houver essa grande revelação, o que vai ser revelado? O que as pessoas vão ver? Ou melhor, o que Deus está vendo agora quando olha para mim? O que Ele sente quando o som do meu coração, a minha mente, que seja algo verdadeiro, que seja algo espiritual de verdade, que não seja algo apenas movido pela religiosidade, pelo encantamento de um louvor ou a beleza de um templo, mas que seja algo que me conecta profundamente com aquilo que é sagrado e me transforme em alguém mais santo, mais puro, mais próximo dele. Belsazar teve a sua chance e a desperdiçou. Nós estamos tendo a nossa chance, que ninguém a desperdice, mas abrace essa chance, essa oportunidade, como uma oportunidade gigantesca de poder servir e amar a Deus com mais intensidade. Mas quando eu olho para essa narrativa, eu vejo algumas coisas que me chamam a atenção. E nisso que chama a atenção, no caminho de fidelidade, eu descubro que Deus pesa a vida das pessoas. Como se realmente Ele estivesse usando uma balança, como o pastor Michel tem usado como reflexão nesses últimos encontros. Ele diz, mene, que tem a ver com tempo, e significa que Deus contou os dias do reino de Belsazar. O que me mostra que a minha vida e a sua vida tem prazo, mas nem eu nem você sabemos quando que vai chegar a nossa senha. O fato é que um dia vão chamar essa senha, eu vou meter a mão no bolso, vou bater assim, Leandro, vou puxar, eita, chegou minha vez. Pode ser uma grande surpresa, pode ser uma grande surpresa, e a grande maioria será uma grande surpresa. Mas o fato é que eu preciso ser encontrado crescendo em conhecimento, aprendendo continuamente. O livro de Daniel provavelmente é escrito em 70 a 80 anos. É um livro bastante longo para ser redigido. Mas ao longo desses 70 a 80 anos, esse homem se manteve no caminho de fidelidade. E daí, Maurício, eu olho para você e penso nos seus cabelos brancos. Daniel com seus cabelos brancos, sem vacilar, olhando para o caminho e vivendo na dimensão que Deus gostaria que ele vivesse, buscando amar o Senhor de todo o seu coração, porque ele sabia que um dia a mão poderia pesar. Mas Belsazar, filho de Nabucodonosor, apesar de ter visto tudo, apesar de ter enxergado os milagres, ter ouvido a multidão de milagres gritar em alto e bom som, dando glórias a Deus, ignorou esse som e resolveu se achar Deus de si mesmo. Na sequência, ele usa uma outra palavra, tekel, que tem a ver com peso, com balança. Significa que realmente a nossa vida é medida. No final do livro de Eclesiastes, o sábio vai dizer que todas as nossas atitudes serão julgadas, sejam elas boas ou más. Ele traz essa ideia de que tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer, tudo que nós falamos ou deixamos de falar, tudo isso está sendo posto numa balança, está sendo medido. Mas essa medida ela é constante, ela é real, ela nos assombra, ou deveria pelo menos nos assustar. Porque quando você fala uma coisa para alguém que machuca muito, não tem mais como voltar atrás. Então, antes de falar, eu deveria medir essa palavra. Quando você faz alguma coisa contra alguém que machuca muito, não dá mais para voltar atrás. Cria registros neurais que impossibilitam aquela pessoa de te enxergar, às vezes, de uma forma mais agradável. Então eu preciso pesar as minhas atitudes.
Por outro lado, quando eu oro por alguém, a minha oração é como uma semente lançada no reino dos céus. E a minha intercessão cai no terreno mais fértil do universo. E a bênção se manifesta no alvo da minha intercessão. E a partir daquela oração, tudo ao redor daquela pessoa, inclusive da minha vida, será transformado. E aí, Emanuel, vou poder ver o Emanuel crescer em estatura, em graça, em conhecimento, crendo em Deus, vivendo para a glória de Deus, porque você e a Simone colocam o joelho no chão e abençoam a vida dele todos os dias. Tem que ser desse jeito. Porque se nós fizermos o contrário, está sendo pesado. A balança está posta. Você crendo ou não, você fazendo ou não, você intercedendo ou não, você orando ou não, a balança está posta. E por último ele fala sobre divisão. Parsim tem a ver com divisão. Uma consequência inevitável. Belsazar descobre isso da pior forma. Naquela noite mesmo. Babilônia é invadida e dividida entre povos. Por causa da arrogância, por causa do coração fechado, por causa de uma mente petrificada, porque ele não estava abrindo o seu coração e adorando a Deus de forma genuína e verdadeira. Mas sabe, hoje Deus te trouxe aqui para te dar a oportunidade de sair desse lugar abençoado. Abençoado. Porque eu creio que cada pessoa que chegou nesse lugar, cada pessoa que ligou o seu televisor, se conectou no nosso canal do YouTube, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, está recebendo uma chance de Deus. Como se nesses telões estivessem escrito algo semelhante a Belsazar. E hoje nós pudéssemos tomar uma decisão ao lado de Deus e dizer: eu quero louvar a Deus com tudo que eu tenho e com tudo que eu sou. Eu vou viver para a glória de Deus e me manter no caminho de fidelidade. E eu sei que onde eu chegar, as pessoas verão que há sabedoria em mim, que há entendimento em mim, que o Espírito do Deus vivo habita no meu coração, na minha vida, e está me conduzindo para o melhor lugar que existe, o centro da vontade de Deus. Ou você pode decidir sair vazio. Mas nós vamos orar agora. Pedir a bênção do Senhor sobre aqueles que desejam caminhar e trilhar o caminho de fidelidade. Se você é essa pessoa, se coloca em pé onde você está e nós vamos pedir ao Senhor que nos derrame essa bênção, essa graça. Nos fortaleça e nos ajude. Nos fortaleça contra nós mesmos, porque por vezes o maior enfrentamento é contra a nossa própria vontade, o maior enfrentamento é contra a nossa própria inclinação, o maior enfrentamento são contra os nossos vícios, o maior enfrentamento é contra o nosso comportamento, que nós falamos assim: eu nasci assim, eu vou morrer assim, nada me muda, nada vai ser mudado na minha vida. Hoje vai. Em nome de Jesus, hoje você sai diferente desse lugar. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Um caminho de fidelidade foi posto diante de nós. Vivermos como crentes genuínos ou continuarmos vivendo como crentes nominais. Vivermos como filhos de Deus ou vivermos como aqueles que simpatizam com Deus. Pai, nos ajuda a ver a mão escrevendo diante de nós. E nos ajuda a enxergar a mão de bênção também, se estendendo na nossa direção. Que tudo isso que o Senhor nos apontou hoje, entre na nossa mente, transformando o nosso comportamento, o nosso ser, o nosso coração, a nossa vida por inteiro. E que hoje as janelas do céu se abram e seja derramado sobre os meus irmãos e irmãs a tua porção,
a porção da bênção do Senhor para eles, e que a chama volte a acender, a queimar nos seus corações, e que o desejo intenso de te louvar, de te servir, de te engrandecer, de te buscar, de te adorar em espírito e em verdade, retorne a essas vidas, para que eles, como Daniéis, como Danielas, vivam as suas vidas trilhando o caminho de fidelidade. Nada, nem ninguém os separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Abençoa, Pai, a vida dos teus filhos e filhas. É a oração que eu faço em nome de Jesus Cristo, Cordeiro Santo de Deus. Amém e amém. Amém. Eu quero que você saia daqui com essa certeza: o Senhor te deu uma porção diferente hoje, uma chama nova. Sabe quando o combustível está quase acabando, ele vem e coloca um carvão mais robusto, para que ele aqueça o seu coração e aqueça aqueles que estão à sua volta. E assim você vai fazer. Semana que vem vai ser o nosso último estudo sobre esse caminho de fidelidade. Nós vamos olhar para Daniel na cova dos leões, e tem muitas lições nesse estudo, e eu queria convidar você a participar conosco. Você que participa conosco no formato online, se você é de Curitiba, eu queria desafiar você a vir na semana que vem no presencial. E você que foi abençoado, alguém foi abençoado hoje nesse culto com essa mensagem, você sai com o desafio de trazer mais alguém. E sabe o que vai acontecer? A pessoa que você trouxer também será abençoada pela visitação do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que Ele falará conosco. Vamos adorar o Senhor com essa última canção, e quando a canção terminar, o nosso culto neste lugar encerra, mas continua em todos os lugares onde estivermos. Que Deus nos abençoe. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora.
adora. A tua igreja te adora. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua semana. E na próxima quarta-feira estaremos aqui mais uma vez. Vão em paz, em nome de Jesus.